que é o professor Alexandre? Conta pra gente. Olha, que pergunta. É simples, mas é complexa também, né? Olha, eu sou uma pessoa simples, de convívio familiar. Minha história sempre foi assim, desde a infância. Aham. Desde as primeiras lembranças, sempre relacionadas ao âmbito familiar, convívio de família, igreja, escola, sempre estudando muito. Sempre? Sempre estudando muito. E com um objetivo amplo, mas que nem por ser amplo, ele é menos importante, de fazer algo de forma muito competente para mudar a vida das pessoas, né? Áreas para isso não faltam numa sociedade como a nossa, repleta de oportunidades, né? Aham. Então, minha vida sempre nesse sentido, as instituições principais, família, igreja, escola, Uou. e essa caminhada fui seguindo por aí, enveredei profissionalmente por outros caminhos, numa área que eu era apaixonado, ainda sou, do design gráfico, mas nesse meio tive a oportunidade de lecionar. E lecionar, da mesma forma como gerir na área da educação, são coisas absolutamente apaixonantes, né? Tive um primeiro contato com dar aula, com essa questão de me tornar um professor e não sair mais da área da educação. Aí eu reenveredei, né? Falo eu, mas na verdade sei que foi o Senhor, abriu portas, deu oportunidades e migrei completamente de área, de sonhos, de propósitos e tenho a alegria de servir ao reino, servir ao nosso bom Deus na área da educação. Que demais. O senhor acha que qualquer pessoa pode ser professor? Olha, uma pergunta muitíssimo interessante, né? Dar aula, ser professor, está relacionado com muitas questões técnicas, competências e habilidades. Aham. Pode sim haver um estudo acerca disso, a prática disso, sem sombra de dúvida, mas existem também, nós percebemos isso de forma muito clara no dia a dia, os profissionais vocacionados, né? Ah, Então tá. eu te diria que sim, qualquer pessoa pode ser, né? Mas os professores vocacionados, que realmente o propósito de vida está relacionado a transformar vidas por intermédio da educação, eles têm um alcance muito maior. Mas sim, ensinar, transmitir uma informação, conhecimento, um legado, é algo possível sim para qualquer pessoa. Muito bom. Olha aí, você conhecendo um pouquinho do professor Alexandre e pastor Darley Martins. Quem que é o pastor Darley Martins? Bom, o pastor Darley Martins, eu diria que é uma pessoa simples, Aham. que nasceu no interior do Paraná e que de uma família simples, que migrou para São Paulo quando eu tinha 7 anos de idade. Entrei na escola tardiamente, aos 8 anos, quando fui alfabetizado. E de lá para cá eu comecei a me apaixonar pela área da educação, muito cedo, na verdade. Comecei a achar isso muito interessante e quando veio a adolescência, veio a minha conversão ao evangelho e então eu comecei a olhar as coisas de modo um pouco mais amplo, não só pensar a educação, a formação de pessoas, mas também pensar na eternidade das pessoas, na formação de vida, no preparo para a vida, na espiritualidade. Então, com o crescimento não só físico, intelectual, espiritual também, eu fui mudando a minha perspectiva e unindo essas duas coisas. Então, eu me vejo às vezes numa crise de identidade. Eu sou pastor, mas eu sou professor. E amo essas duas áreas e tento dialogar, fazer um diálogo constante entre teologia e filosofia, entre fé cristã e razão, entre ciência e fé. Então eu sou um homem de fé, agraciado por Deus e que tem tido oportunidades de alcançar pessoas com o ensino, não só do ponto de vista de formação intelectual, mas também no preparo para a vida, na espiritualidade. Uou! Olha, mas resumindo aí, o senhor falou uma crise de identidade ali, né? De repente na atuação, mas me parece que o senhor é apaixonado por gente, viu? Sou. É verdade. Pessoas são uma paixão para mim. Eu gosto de estar com gente, gosto de conversar, gosto de compartilhar experiências. Acho que tem a ver com a vocação pastoral também. Vejo em mim um perfil de empatia forte, por conta da própria vocação, eu suponho. Então eu gosto de estar com as pessoas e ajudá-las a enxergar novos horizontes e caminhar assim. Ô pastor, olha só, aproveitando aqui o ensejo aí da sua resposta, existem muitas pessoas que não têm
a direção, né? Não teve ali um professor, não teve um pai presente, de repente uma mãe presente, com relação ao seu chamado, né? Não sabe para que ela foi chamada, não sabe qual que é o propósito dela, o porquê que ela está aqui na Terra, qual que é o conselho do Senhor para esse encontro? Bom, eu diria que é preciso começar com Deus na história. Muito bom. Porque se eu penso a vida da perspectiva de Deus, então eu tenho uma direção a seguir. Se eu enxergo Deus como a razão da minha vida, o sentido para quem eu vivo, eu vou procurar então entender quais são os propósitos de Deus para mim. Eu vou conhecer a Bíblia, eu vou conhecer aquilo que Deus planejou para a humanidade e o que ele tem para mim dentro de todo esse contexto da criação. Então eu diria que começa em Deus e a partir daí a observação, a leitura, a conversa com pessoas, o contato com gente para que os outros deem a sua perspectiva também. Então há um conjunto de fatores aí para que a pessoa então se veja, se identifique em alguma área vocacional. Uou! E tudo volta ao Criador, né? Sempre. Eu vou usar uma expressão do apóstolo Paulo, em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Então Deus é a razão da existência, ele dá sentido. Então tem que começar por aí, para que a pessoa tenha uma direção clara para a vida. Uou.